Boa tarde, meus irmãos. Que o Senhor, em graça e em bondade, esteja sendo com cada um de nós e com a nossa família. Agradeço a atenção de todos e quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus. Começamos uma série de estudos sobre o seguinte tema: Aprendendo da Presença de Deus. O objetivo dessa série é que nós comecemos a praticar mais da presença do Senhor. Na primeira oportunidade, que foi uma introdução, nós consideramos o que é a presença de Deus. Nós pensamos no aspecto da presença no sentido do seu atributo de onipresença. Deus está em todos os lugares porque ele é onipresente. Mas a gente considerou um segundo aspecto, que é o aspecto da presença no sentido relacional. É quando Deus se manifesta presente num relacionamento íntimo e pessoal com o seu povo, com o seu filho. Aí, por exemplo, Salmo 23 fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer, uma presença relacional, uma presença especial, para manifestar cuidado, para manifestar segurança. Meus irmãos, já que a gente considerou o que é a presença, eu queria hoje trazer o seguinte tema: não se esconda da presença de Deus. O tema do nosso estudo nessa série, Aprendendo da Presença de Deus, o tema é este: não se esconda da presença de Deus. Eu queria considerar isso, como o homem lida com a presença relacional de Deus, com o fato de que Deus se relaciona pessoalmente conosco a partir da sua presença. Como é que o homem lida com isso? Existem diversas maneiras, nós veremos na Bíblia. Dentre essas maneiras, apenas uma é a correta. E nós começaremos vendo as maneiras errôneas, que são tão comuns, que são tão naturais de cada um de nós. Abre, por favor, a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Versículo 8, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Meus irmãos, nós falamos que Adão se escondeu de Deus, mas aqui está dizendo Adão e sua mulher. É uma coisa assim natural por causa do pecado. É uma coisa instintiva do coração caído se esconder da presença de Deus. Nós vimos aí Adão e Eva, observe no capítulo 4, no verso 14. Caim dizendo: Eis que me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Percebe também Caim manifestando essa coisa instintiva de um coração caído, o se esconder da presença relacional de Deus? Assim como Deus veio ao encontro de Adão e Eva no Éden, Deus veio ao encontro de Caim fora do Éden. Ali no Éden, Deus vem a Adão e Eva perguntando: Adão, onde estás? E Adão está escondido. Ali fora do Éden, Deus vem ao encontro de Caim perguntando: Caim, onde está o teu irmão? E Caim diz: olha, eu vou me esconder da tua presença. Meus irmãos, há diversas formas de lidar com a presença relacional de Deus. Só tem uma que é correta. E nós então começaremos com as formas errôneas, porque essas formas errôneas são as instintivas, aquelas que infelizmente nós somos propensos, consciente ou inconscientemente, a praticarmos. A primeira reação é essa: se esconder da presença de Deus. Mas veja, a Bíblia diz que é impossível. Salmo 139. De onde me esconderei da tua face? Se eu cavar bem fundo, o Senhor está ali. Se eu subir ao mais alto, nem mesmo lá me afastarei da tua presença. É impossível. Meus irmãos, é impossível, mas o homem tenta. É impossível, mas nós tentamos. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como, mas nós tentamos.
Às vezes de uma maneira consciente, no caso de Caim. Às vezes de uma forma inconsciente. Por exemplo, a Bíblia fala que quando Moisés viu um egípcio maltratando um israelita, o texto fala que Moisés, ele olhou para um lado, olhou para o outro, sem ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ora, Moisés ali, não conscientemente, mas inconscientemente, percebe que ele não considerou a presença de Deus. Ele olha para o lado, ele não olha para cima. Meus irmãos, a reação natural do ser humano, a primeira, é se esconder da presença de Deus. É impossível, mas mesmo sendo impossível, o homem tenta. E veja, nessa tentativa, às vezes o homem acha que está conseguindo. Na sua tentativa de se esconder de Deus, às vezes ele acha que realmente está conseguindo ficar escondido. Adão entre as árvores. De repente ele estava atrás vamos considerar aí uma macieira. De repente ele estava atrás de uma outra árvore qualquer e ele achava que ali realmente ele conseguiu se esconder da presença de Deus. É impossível, mas o homem tenta. E mesmo sem poder, o homem acha que consegue. O que é isso, meus irmãos? O que quer dizer realmente se esconder de Deus? Basicamente, duas coisas. A primeira, achar que o que você faz pode estar despercebido, oculto, que Deus está alheio a isso. Meus irmãos, às vezes, o homem tem essa reação instintiva, consciente ou inconscientemente. Achar que o que ele está fazendo, Deus não está interessado. Achar que o que ele está fazendo passa despercebido. Achar que ele consegue ocultar os seus feitos de Deus. Isso é uma das características de se esconder de Deus. Uma segunda, tentar esconder-se da presença de Deus é não querer submeter-se ao seu senhorio, é não querer confessar o seu pecado, é não querer entregar-se à sua soberania. Meus irmãos, foi isso que Adão fez. Quando ele se escondeu entre as árvores, ele estava tentando negar, esconder o seu pecado. Ele não queria confessar. Ele estava fugindo ao senhorio do Senhor. Ele não queria se entregar a Deus em sua soberania. Meus irmãos, o que é esconder-se de Deus? Basicamente, essas duas coisas. Ou achar que Deus está alheio, que eu posso fazer as coisas sem ter que prestar conta a Ele, ou então não querer me entregar ao seu senhorio, não querer confessar o meu pecado, não querer me submeter à sua majestade. Nisso, meus irmãos, nós perceberemos que o recurso inicial de Adão foi esconder-se atrás das árvores. Observe bem essa ênfase do versículo 8 do capítulo 3. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Percebe que eles se esconderam atrás das árvores? O recurso deles foram as árvores. O que nós podemos tirar de aplicação? A tendência do homem é ficar atrás das árvores. O que seriam essas árvores, meus irmãos? Nós podemos considerar algumas árvores que até hoje o homem tem usado. Primeiro, a árvore da negação. Salmo 14, versículo 1 diz assim: diz o louco no seu coração, não há Deus. Então, algumas pessoas usam a árvore do ateísmo. Elas querem negar a existência de Deus, porque negando a existência de Deus, elas acham que conseguem se esconder de Deus. Então, tem aquelas pessoas que usam do ateísmo. Não existe Deus. Não tem alguém com quem eu tenho que prestar contas. Não, o que eu faço da minha vida é problema meu. Primeira árvore é esta. É a árvore do ateísmo, da negação da existência de Deus. Uma segunda árvore é a árvore do ativismo. A gente se envolve com tanta coisa, a gente pega tantas atividades
E no meio das atividades, a gente fica ali escondidos de Deus. Isso é mais comum do que a gente imagina. Vou dar um exemplo simples. Quando Moisés chega até Faraó e diz a Faraó: olha, Deus me apareceu no deserto e falou para eu levar esse povo caminho de 3 dias para adorar o Senhor no deserto. O que Faraó diz? Faraó diz consigo o seguinte: o povo está com muito tempo livre. O povo está ocioso. Porque o povo está com tempo sobrando, o povo está pensando em adorar o Deus deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encher o povo de atividades. Eu vou encher o povo de trabalho. E o povo cheio de atividades, cheio de trabalho, quando estiver ocupado, não pense em Deus. E quando não estiver ocupado, vai precisar descansar e descansando, não vai querer pensar em Deus. O que Faraó faz? O Faraó diz para o povo o seguinte: olha, vocês produziam tantos tijolos enquanto nós dávamos a palha. Nós vamos parar de dar a palha e vocês vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. Para que Faraó faz isso? Para que atrás da árvore do ativismo, atrás da árvore dos muitos afazeres, dos muitos trabalhos, a pessoa se esconda de Deus. A pessoa não considere a presença do Senhor, não queira se relacionar com o Senhor. Percebe? Presença relacional. Não quer ter aquela intimidade, aquele momento com Deus. Meus irmãos, isso acontece mais do que a gente imagina. Está acontecendo hoje. Tanta coisa que a gente tem que fazer. É trabalho, é graduação, é pós-graduação, é cursinho disso, é cursinho daquilo. Percebe como nós ficamos sobrecarregados? É academia, é de repente aquela maratona da série que a gente quer assistir, a nossa série preferida. E é uma coisa aqui, e é uma coisa ali, e a gente vai tendo tantas atividades. Algumas atividades necessárias, positivas. Algumas atividades apenas entretenimento. Outras atividades até negativas. Mas independente de enumerá-las como positivas ou negativas, nós acabamos nos escondendo de Deus atrás da árvore do ativismo. Isso é comum. Acontece até mesmo entre o povo de Deus querendo servir o Senhor. Marta e Maria. Exemplo tão prático, exemplo tão lógico. Marta e Maria recebem Jesus em sua casa. Maria está ali praticando a presença de Jesus. Maria está desfrutando daquele momento relacional e íntimo com Jesus. Ela está assentada aos pés de Jesus, aprendendo dos seus ensinos. Marta está no ativismo. Não é um ativismo errado, é um ativismo até positivo. Ela queria receber Jesus bem. Jesus tinha uma comitiva de 12 apóstolos. Então, possivelmente, além de Jesus, ela estava recebendo os apóstolos. Ela estava preocupada em recebê-los bem. E nessa preocupação, muitos afazeres. Muitos afazeres. Nesses muitos afazeres, ela procura Jesus e fala: Senhor, manda Marta vir servir comigo. E Jesus fala: Marta, Marta, você está envolvida com muitos afazeres, mas olha, pouca coisa é necessária. Pouca. E Maria escolheu aquilo que realmente é importante. Meus irmãos, pensem bem, existem aqueles que se escondem atrás da árvore da negação de Deus. Existem outros que se escondem atrás da árvore do ativismo. Ora, atrás dessas árvores, o homem acaba não praticando a presença do Senhor, não se relacionando. Tem a árvore da religião. Pessoas não se relacionam com Deus achando que a religião deles já é suficiente. Jovem rico chega até Jesus e fala: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: guarda os mandamentos. E aí o jovem diz: Senhor, isso eu tenho feito desde a minha meninice. É o que é? Não roubar? Não matar? Honrar pai e mãe? Desde pequeno que eu faço todas essas coisas. Meus irmãos, ele estava atrás da árvore da religião, da árvore das boas obras, a árvore da ética, a árvore da moral. Quantas pessoas dizem assim: eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu sou até uma boa pessoa. Eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas eu também não sou a pior.
E atrás dessa árvore da religião, atrás dessa árvore das boas obras, eles acabam se escondendo de Deus. Uma quarta árvore, para a gente caminhar para o final, a árvore do vitimismo. A pessoa, ela se acha uma constante vítima da vida, uma vítima da sociedade, uma vítima até mesmo de Deus. Olha de novo aquele texto onde Caim fala com Deus. Capítulo 4, verso 14 de Gênesis. Ele diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Meus irmãos, porque a gente conhece a narrativa, a gente já antipatiza com Caim. Mas faz de conta que você não sabe que Caim acabou de matar o irmão dele. Faz de conta que você não sabe disso. Você só vê Caim dizendo assim: olha, me lanças da face da terra. O Senhor que está me jogando da face da terra. Olha, porque o Senhor está fazendo isso, eu vou precisar me esconder da tua face. Eu vou ficar errante, eu vou ficar peregrino. E quem me encontrar vai me matar. Não chega a dar um pouco de piedade de Caim, se a gente não conhece a narrativa? Percebe Caim se vitimizando, se fazendo de coitado? Meus irmãos, tem pessoas que acabam não se entregando ao senhorio de Deus, acabam não confessando o seu pecado, acabam não se submetendo à majestade de Deus em nome de um vitimismo. Ninguém me ama, ninguém me quer, as pessoas que não me entendem. Então é a vida que foi má comigo, é a sociedade, aqueles que estão à minha volta. Olha, eu não quero blasfemar, mas é até Deus que não me abençoa. Meus irmãos, são árvores e mais árvores que Adão tinha para se esconder de Deus. São árvores e mais árvores que os homens usam para se esconder de Deus. É impossível, mas os homens tentam. E tentando, às vezes, eles acham que conseguem. Como é que eles se escondem? Adão, ele praticou aquilo que é chamado de transferência. Ele chega diante de Deus e fala assim: foi a mulher que tu me deste. Ele está transferindo responsabilidade, ele está transferindo culpa. Ele está dizendo: olha, o problema está na mulher, ou o problema está no Senhor que me deu a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Percebe que ele coloca o problema em qualquer um, menos nele mesmo? Então, tem pessoas que se escondem de Deus pela transferência, não querem assumir responsabilidade. Caim, pelo endurecimento. Deus vem até Caim e Deus fala assim: Caim, por que descaiu o teu semblante? E depois Deus fala assim: Caim, onde está o teu irmão? E o que Caim responde? Sou eu, guarda-costas de meu irmão? Percebe o coração duro? Ele está respondendo de forma ríspida. E está respondendo de forma ríspida para Deus. O endurecimento tal que chega a ser grosso com Deus. Meus irmãos, existe a atitude de descaso. A Bíblia diz que nós não devemos ser como Esaú, que trocou a bênção da primogenitura por um simples prato de lentilha. E fala que depois que ele comeu o prato de lentilha, ele limpou a boca, levantou e saiu. Descaso. Tem pessoas que, infelizmente, se escondem de Deus nesse descaso para com o que é importante, nesse descaso para com as coisas espirituais. Lá em Provérbios fala da mulher adúltera, que depois que peca, ela faz como quem limpa os lábios e diz assim: não cometi pecado. Descaso. Meus irmãos, nós precisamos trazer isso para a nossa reflexão, para a nossa realidade. Ora, no povo de Deus tem tido descaso para com as coisas espirituais, descaso para com a vida de oração, descaso para a meditação na palavra, descaso para as reuniões da sua igreja. Tem pessoas que elas não dão importância nenhuma para a escola dominical. Tem pessoas que não dão importância nenhuma para um culto de oração. Tem pessoas que acham que se já foi no culto de manhã, ora, não precisa valorizar o culto da noite. Descaso, descaso e mais descaso. E nesses descasos, acabam não se relacionando com Deus da maneira correta. Acabam não tendo aquele praticar da presença de Deus com o povo do Senhor reunido. Meus irmãos,
Tem a racionalização. A pessoa tenta argumentar, tenta dar razões. E olha, eu gostei de uma frase que eu ouvi recentemente. A frase diz assim: a mente mente para a gente. A nossa mente mente para a gente. A Bíblia não diz que o coração é enganoso? Então, a nossa mente mente para a gente. A racionalização nos leva a mentir para nós mesmos. Quando Deus manda Samuel dar uma ordem a Saul, Saul ele não cumpre a ordem. E quando Samuel vai conversar com Saul, Saul racionaliza. Era para Saul ter destruído todas as coisas de Agag. Saul pouco que havia de melhor. E quando Samuel falou, Saul, isso daqui, aí Saul fala: não, eu destruí tudo, eu fiz o que Deus mandou. Essas coisas aí eu só guardei para sacrificar. Eu só guardei porque é melhor. Vai para destruir essas coisas que são tão boas? Não, vamos sacrificar para Deus. Percebe a racionalização? Tenta argumentar, tenta dar razões, tenta explicar. E olha, essas explicações acabam sendo válidas para a própria pessoa. Porque a nossa mente mente para a gente. Eu falei agora há pouco sobre ativismo. E alguns vão tentar justificar esses ativismos. Não, mas é porque se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, ninguém está dizendo que não deve ser feito. Nós estamos dizendo que essas coisas não podem nos tirar a presença de Deus. Eu falei agora há pouco sobre atividades da igreja que as pessoas não valorizam. E tem aqueles que vão tentar argumentar. Vão dizer: não, mas eu não preciso de escola dominical porque eu já sei tudo o que está sendo ensinado ali. Não, eu não preciso de um culto de oração, porque eu já tenho o meu grupo com o qual eu oro, ou já tenho assim minha prática de oração, ou isso ou aquilo. Percebe que a pessoa vai racionalizar? Ela vai dar razões que na cabeça dela vai ter lógica? Lembra disso? A nossa mente mente para a gente. Coração é enganoso. E meus irmãos, por fim, tem a ocultação. Às vezes nós nos escondemos de Deus ocultando os nossos pecados. Davi adultera com Betseba. Aí passa uns dias, descobre que Betseba está grávida. Percebe que Davi vai fazer de tudo para ocultar o seu pecado? Vai trazer o esposo de Betseba da guerra. O esposo de Betseba se nega a entrar em sua casa. Aí ele vai embebedar o esposo. O esposo, mesmo embriagado, se nega. Aí ele vai fazer com que o esposo de Betseba morra na guerra. Aí ficaria a impressão de que o filho realmente era do esposo. E depois que o esposo morre, ele pega a Betseba e leva para o seu harém, dando a entender que ele foi caridoso. Meus irmãos, ocultação. Percebe que são reações que o homem tem no seu coração pecaminoso? Alguns transferem responsabilidade. Alguns agem de forma dura, de forma ímpia, de forma assim ríspida. Sou eu o guarda-costas de meu irmão? Tem aqueles que agem com puro descaso, não dão valor, não se preocupam. Tem aqueles que infelizmente tentam racionalizar, mas tem isso, mas tem aquilo. O amor já acabou para quem insistir no casamento. Tem aqueles que acabam ocultando o pecado. Meus irmãos, o que leva as pessoas a se esconderem da presença de Deus? Adão, primeiro exemplo, mostra que foi pecado, foi culpa e medo. Porque o homem peca, ele é culpado e a culpa lhe traz medo. O homem se esconde de Deus por causa disso. Essas coisas, pecado, culpa e medo, levam o homem a não confiar e a não se sentir seguro na presença daquele que se volta a nós com graça, com amor e com bondade. Quando Deus veio ao encontro de Adão no Éden, Deus já sabia que Adão tinha pecado. Deus já sabia disso. E Deus não vem a Adão com vara. Deus não vem a Adão com uma espada. Deus não vem a Adão com açoites. Deus vem a Adão com graça, com amor, com bondade. Ele vem dizendo: Adão, onde estás? Adão, não fique longe da minha presença. Meus irmãos,
Deus, ele se volta a nós, mesmo nós sendo pecadores, e nós somos, mesmo nós sendo maus, e nós somos, mesmo nós não merecendo, e nós não merecemos, Deus se volta a nós com amor, com bondade, com graça. Mas o que acontece conosco por causa do nosso pecado? Por causa do coração endurecido? Por causa da gente estar muito à vontade, vivendo a nossa maneira? A gente resiste. Porque a gente é culpado, porque a gente tem medo, a gente não quer se entregar ao agir gracioso de Deus. A gente está muito confortável com o nosso pecado, a gente fica com medo de se entregar ao senhorio de Deus e o Senhor mudar a nossa condição, de maneira que o pecado que nos satisfaz acaba sendo tirado de nós. Ou então a gente fica com medo de Deus pesar a mão sobre nós. Meus irmãos, são essas atitudes, é esse sentimento, essa sensação. Fora da presença de Deus, o homem se sente vazio e tenta preencher esse vazio, tornando o vazio ainda maior. Pensa bem nisso. O homem fora da presença de Deus, ele se sente vazio. Adão, quando pecou, ele viu que estava nu. Ele já estava nu antes e não era problema. O problema não era a nudez. O problema é que no coração dele tinha uma sensação de vazio e ele tentou preencher o vazio de alguma forma. Ele faz folhas de figueira. Só que a nossa tentativa não muda o vazio do nosso coração. Quando Deus aparece, ele fala: Senhor, vi que estava nu. Ele acabou de fazer folha de figueira e se vestir. Mas aquilo que ele fez não preencheu o vazio. Diante de Deus, ele continuou se sentindo nu. E, meus irmãos, aquilo que a gente faz para preencher o nosso vazio acaba fazendo com que o vazio seja maior. Jeremias, capítulo 2, no versículo 13, diz assim: porque dois males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então, primeiro mal, deixaram o Senhor. Manancial de águas vivas. Qual foi o segundo mal? Cavaram cisternas rotas que não retêm água. Primeiro mal foi abandonar o Senhor, e abandonando o Senhor, criou um vazio. Perderam o manancial das águas. E para preencher esse vazio, eles precisam de cisternas. Aí o texto fala que eles cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Só faz lama. Aumenta o vazio. E então no verso 14, diz assim: acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Jeremias está perguntando: Israel nunca foi servo. Israel não precisava se sentir como escravo. Pelo contrário, foi liberto pelo Senhor. Mas agora, porque abandonou o Senhor, olha como é que o vazio aumentou. Vive como escravo, se tornou presa, se tornou refém do seu pecado. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Finalizando, como não se esconder de Deus? Essa é a primeira reação. Essa é automática. Como é que a gente não se esconde de Deus? E de uma maneira muito breve, eu queria lhe passar aqui algumas verdades espirituais. Em primeiro lugar, nós não nos escondemos de Deus quando praticamos uma busca íntima, intensa, sedenta. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, diz o Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei a sua prece. Se o povo do Senhor se voltar à presença do Senhor, a presença do Senhor se manifestará ao seu povo. Se o povo do Senhor buscar se relacionar com Deus, Deus se relacionará com o seu povo. Se o povo de Deus buscar a intimidade de Deus, Deus manifestará intimidade com o seu povo. Em primeiro lugar, meus irmãos, para nós não nos escondermos de Deus, precisa haver uma busca pessoal, uma busca íntima, uma busca intensa e sedenta. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face. E, meus irmãos, é uma busca com confissão, com arrependimento, com quebrantamento. Precisa ter confissão. Davi, quando ele é confrontado por Natã, Davi diz assim: pequei contra o Senhor.
precisa confessar. O problema de Caim foi não ter querido confessar. O problema de Saul foi não ter querido confessar. O problema de Davi foi ter resistido em confessar. Porque quando ele confessou, Deus se manifestou em graça. Meus irmãos, precisa haver confissão. E essa confissão levando a arrependimento. A Bíblia diz assim: quem encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Confissão com arrependimento. E esse arrependimento, assim, associado com quebrantamento, por isso que nós estamos falando de busca intensa. O filho pródigo se volta ao pai, dizendo assim: Pai, pequei contra os céus, diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Percebe um homem quebrantado? Percebe um homem humilhado, um homem arrependido? Meus irmãos, quando nós agimos assim, quando nós dispomos o nosso coração com essas atitudes, veja, não é sentimento não, é atitude, porque sentimento é enganoso, atitude é decisão. Quando nós temos essas atitudes, os céus se abrem sobre nós. Quando Davi confessou, Natã imediatamente deu uma palavra de consolo: não morrerás. Quando o filho pródigo se volta ao pai dizendo isso, o pai corre até ele, o abraça e o beija. Meus irmãos, o Senhor vem a nós não para trazer vara, em primeiro lugar, para trazer açoite, para trazer espada. O Senhor vem a nós com graça, com bondade, com amor. Se nós não nos escondermos da presença dEle, pelo contrário, se nós buscarmos com arrependimento, com confissão, com humildade e quebrantamento, o Senhor manifestará a abundância da sua presença. Não foi assim com o filho pródigo? O pai o abraça, o pai o beija, o pai coloca um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, uma roupa nova. O pai mata o bezerro cevado e o pai faz uma tremenda de uma festa. Meus irmãos, o Senhor há de manifestar abundância sobre aqueles que se voltam a Ele. Em nome de Cristo, não nos escondamos da sua presença. Aprendamos a praticar mais e mais dessa presença relacional de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um carinhoso abraço. Logo passaremos à terceira reflexão dessa série, aprendendo da presença de Deus. O Senhor os abençoe.